Brasil e seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só que maravilha! E hoje, para começar o vídeo, para que você tenha tempo de compartilhá-lo antes de começar o vídeo, já dá o seu joinha, já compartilha pra geral, já dá aquele tweet maroto. Muito bem, então, como vocês pediram sempre pra eu comer uma coisa diferente em cada vídeo, eu vou comer hoje um biscoito. Ai, que amorzão de biscoitinho, cachorro, batata. Vou comer biscoito. Eu vou comer um pedaço de queijo parmesão porque eu quero, porque tem aqui em casa e esse é meu queijo favorito, queijo nunca é demais, né? Peguei uma baita de uma lasca de queijo parmesão para que dê tempo mesmo de você conseguir aí dar o seu like. Aí. Muito bem, queijinho devorado, e agora você vai conhecer o mundo maravilhoso da ciência de Stranger Things. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito as pessoas que mandaram sugestões no nosso vídeo da semana passada. Ele foi muito importante pra mim e eu vi que tem muita gente que gosta de séries, assim como eu também gosto de séries, então vamos falar de séries. E pra inaugurar o nosso novo canal, eu gostaria de falar sobre Stranger Things, mas falar somente sobre Stranger Things, não sei se tem muita graça assim, muita gente pediu vídeo de ciência também, então vamos juntar as duas coisas. A ciência de Stranger Things, que eu acho que na verdade Stranger Things é uma boa oportunidade pra juntar ciência e cultura pop, né? Como você já sabe, tendo você assistido Stranger Things ou não, Stranger Things é uma série original do Netflix ambientada nos anos 80. E Stranger Things é mara porque traz muitos elementos da cultura pop de quem viveu naquela época e de, bom, das épocas seguintes, de quem consumiu aquele tipo de produto dos quais tem referência em Stranger Things. Como, por exemplo, o ET, Alien, Poltergeist, Goonies, Senhor dos Anéis, o Hobbit, Dungeons and Dragons, enfim, tem muita referência em Stranger Things. E isso, em parte, é o porquê das pessoas se identificarem tanto com essa série, né? Lembrando que, pelo amor de Deus, não venham me encher o saco, esse vídeo tem spoilers, esse vídeo vai ter muitos spoilers, e é isso aí, fiquem com eles, fiquem com isso, fiquem com tudo, vai ter spoiler mesmo, é nóis. Bom, na história de Stranger Things, um garoto, ele desaparece misteriosamente porque ele supostamente teria sido raptado por um monstro, e aí teria sido levado para uma outra dimensão, aí o Upside Down, que é uma espécie de outra dimensão mesmo, em que tudo é virado de ponta cabeça, não tem nada, enfim, a gente não sabe muito sobre o Upside Down até agora. Mas a história gira em torno dos amigos dele que estão tentando procurar ali, que eles não acreditam que o menino tenha morrido, né? Enfim, aí eles encontram uma menina super poderosa, com poderes paranormais, que tenta ajudá-los aí nessa jornada de encontrar um amigo deles de volta. E antes de começar o meu comentário, é interessante dizer que Stranger Things, é claro, é uma série de ficção científica. Ela não tem nenhuma obrigação de respeitar nenhuma lei da física. Na verdade, ela pode até criar leis novas. Mas para dar credibilidade, essa série em específico usou alguns conceitos que são utilizados aí na ciência real, na ciência do mundo real. Eu resolvi gravar esse vídeo a princípio porque teve uma fala, uma cena em específico que me deixou com a pulga atrás da orelha, É do episódio A Pulga e o Acrobata, da explicação que o professor dá para outras dimensões, né? Mais especificamente sobre universos paralelos. A explicação que ele dá, a princípio, começa com os multiversos, que é uma parte aí da física quântica. So you know how in Cosmos, Carl Sagan talks about other dimensions, like beyond our world? So theoretically, how do we travel there? Well, basically, there are parallel universes, just like our world, but just infinite variations of it. Depois ele dá um exemplo do equilibrista e da pulga, que faz parte da teoria das cordas, e aí ele finaliza com alguns princípios que estão presentes aí na teoria da relatividade. Picture an acrobat standing on a tightrope. And the tightrope is our dimension, and our dimension has rules. You can move forwards or back, but what if right next to our acrobat there is a flea? Now the flea can also travel back and forth, just like the acrobat, right? Flea can also travel this way, along the side of the rope. He can even go underneath the rope. Upside down. Exactly. Bom, pra quem não assistiu essa cena, parece que é um negócio super complicado, mas na verdade não é. Essa cena, inclusive, é bem curta. E aí eu fiquei pensando de onde que eu conheço essa explicação. Em 2016,
Sendo que, como que o professor, em 1983, que é quando se passa a série, saberia de uma explicação dessas, né? Enfim, mas ela é muito importante pro andamento da série. Bom, e após as crianças perguntarem aí pro professor se existiam ou não universos paralelos, o professor pergunta pra eles se eles estão aí se referindo à interpretação de muitos mundos de Hugh Everett. A interpretação de muitos mundos foi criada, obviamente, por Hugh Everett na sua tese de doutorado. E esse cara, inclusive, ele acabou por abandonar o estudo de física depois de concluir a sua tese de pós-doutorado, né? Então, mas a sua teoria continua até hoje a ser estudada por físicos, por teóricos e por aficionados aí por ciência. Ficção científica, né, meus amigos? Porque a gente sabe que no tamanho dos átomos, na dimensão dos átomos, a física, né, as leis da física têm um funcionamento muito diferente da física newtoniana, que é aquela que a gente aprende na escola. No mundo quântico não tem aquela linearidade que a gente vê no mundo real, não existe movimento, não existe linearidade no tempo, nem nada. Por exemplo, se você vê uma bolinha quicando, você sabe que o impacto dela, ela vai, de acordo com o coeficiente elástico dela, ela vai se distorcer e aí ela vai voltar. Não. Isso no mundo quântico pode acontecer de qualquer jeito, você não pode saber em que momento a bola tá em qual estado, meio que se lasca, você não tem como prever. E ainda, pra piorar, o fato de você estar observando um evento acontecer influencia em como que aquele evento vai acontecer de fato. Então, realmente não tem como saber. É como, por exemplo, eu falei no outro vídeo sobre física quântica, que algo pode se comportar como onda ou como partícula, depende muito de quem observa, de como observa e se tem alguém observando aí, principalmente a luz, no caso eu usei como exemplo no outro vídeo. E como não existem valores absolutos, a mecânica quântica trabalha, obviamente, com possibilidades. Por exemplo, existe a probabilidade de um átomo estar na posição X ou estar na posição Y, dependendo aí do que acontecer, né? Claro, do cálculo que você estiver fazendo. E quais, obviamente, são as suas variáveis. Bom, e o que o Hugh Everett falou a princípio foi que o fato de você observar e aí, portanto, o seu objeto ou o seu assunto mudar o comportamento, não significa que as outras variáveis ali de resultado que você poderia ter vão ser diferentes ali, elas não estão excluídas do que poderia de fato acontecer. E, no caso, ele cria outros universos paralelos de acordo com você ter olhado ou não, você ter olhado no momento X ou não, ou você ter olhado no momento Y ou não. Aí ele vai criando infinitos universos paralelos de acordo com as escolhas que você tomou ali no seu caminho ou não. E dessa forma, o resultado matemático que você vai ter não é exatamente o que vai acontecer, você não vai ter um resultado X, mas você vai ter muitos resultados, muitos universos possíveis e prováveis, do qual um vai acontecer, um pode acontecer naquele momento, mas os outros também podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Que coisa doida, né? Ué. E a interpretação disso, na realidade, seria que a cada escolha que você faz na sua vida e a cada escolha que as pessoas do mundo inteiro fazem, influencia do nosso universo ser do jeito que ele é. Mas a cada escolha que as outras pessoas fazem diferente ou não fazem o que você faz ou não, influencia e cria novos universos, novas linhas temporais aí que representariam universos, né, paralelos. Então isso quer dizer que a cada milissegundo que passa da sua vida e da vida das outras pessoas, milhões de universos novos são criados, novas linhas são traçadas e novas raízes aí vão crescendo, o seu leque se expande. Olha só que coisa maluca que é a ciência. E nessa, ele deixa bem claro que é impossível você estabelecer qualquer tipo de conexão entre os universos que você criou. Mas, meus amigos, essa teoria é muito amplamente utilizada nos universos criados na ficção científica, porque, claro, como seria legal se a gente pudesse estabelecer algum tipo de conexão com os universos que a gente criou, não é mesmo? E se eu tivesse escolhido o X e não o Y? E se eu quisesse ter tido um gato chamado Biscoito? Ou se eu quisesse ter chamado o biscoito de bolacha? E aí, no diálogo de Stranger Things, a explicação dada aí pelo professor é bem simples e diz apenas que você tem, bom, uma cordinha, o equilibrista andando na corda, e tem uma pulga em cima da corda também. O que determina aí seria que nós somos os humanos, nós somos o equilibrista. O equilibrista, ele pode ir pra frente ou pode ir pra trás da corda. Mas a pulga, ela pode viajar por cima, por baixo e por todas as direções que existem aí
nesse diâmetro de corda, tanto pra frente quanto pra trás e pra todos os lados. Mas ela só consegue isso por ser muito menor do que o equilibrista e, portanto, ter outro ponto de vista. E, meus amigos, esse é um exemplo da teoria das cordas que permite aí a explicação da existência de outras dimensões. Bom, indo pra teoria das cordas agora, pra gente dar continuidade aí, ó, a nossa explicaçãozinha é muito show e muito rápida e provavelmente bem cagada, que os professores de física vão querer me dar um depois. Enfim. A menor unidade que a física trabalha atualmente são os quarks, mas de acordo com a teoria das cordas, existe uma unidade menor que os quarks, que seriam as cordas. É como se fossem os átomos dos átomos dos átomos, você conseguir dividir aí os átomos em milhões de pedacinhos, aí você tem cordas. E essas cordas vibram e se comunicam aí e dão as propriedades para esses elementos que existem aí no planeta Terra, no universo e nos multiversos. Definem então, portanto, as propriedades da matéria, toda e qualquer. Mais uma coisa muito interessante que determina por que eu fui tão chata com Stranger Things? Porque Stranger Things acontece em 1983 e a teoria das cordas foi amplamente divulgada apenas em 1984. E agora? Será que o professor viajou no tempo para saber dessa informação? Não sabemos? Pode ser que o professor também seja um viajante do tempo e seja um personagem muito importante na nossa segunda temporada de Stranger Things. Seria muito legal. Claro, a teoria das cordas tem sim origens que datam de 1968, mas isso só foi divulgado muito depois, inclusive depois do que a série realmente acontece. E aí, como é que a gente faz? Mas, uma coisa que me deixa em dúvida é que o exemplo que ele criou da pulga e do acrobata faz sim parte da teoria das cordas, mas é anterior a ela. Como eu disse, os estudos datam aí desde 1968. Então não tem como a gente saber se isso seria possível ou não que um professor soubesse sobre a teoria das cordas antes dela ser realmente divulgada. E esse exemplo que ele utilizou faz parte aí da teoria Kaluza-Klein. Depois, se você quiser procurar mais aí sobre esse assunto, onde é usada inclusive uma formiguinha e não uma pulga, mas é exatamente o mesmo exemplo. Isso foi genial, porque nesses exemplos não é literal você ter o mundo realmente invertido, mas no caso da pulga, realmente o mundo é invertido porque a pulga tá de ponta cabeça, e a pessoa jamais conseguiria ficar de ponta cabeça, a menos que ela se segurasse, mas aí, de qualquer forma, a perspectiva é muito diferente do humano e da pulga, então realmente é um upside down. Só para entender então a questão da perspectiva aí dos dois observadores, porque no caso, tanto a pulga quanto a formiga, elas estão a nível quântico, né? Que é uma coisa que o homem jamais vai chegar enfim, não sei, mas o homem jamais chegaria no seu estado natural. Então, realmente, elas vivem num outro universo. A teoria M, que unificou aí a teoria das cordas, criou a possibilidade da existência de universos paralelos. E conforme essa teoria, cada corda, todas as cordas, elas são conectadas por uma membrana e cada membrana forma um novo universo paralelo. Inclusive, uma possibilidade real dessa teoria é de que quando as membranas se movimentam e elas eventualmente colidem, elas entram em colapso e formam um novo Big Bang com um novo universo, com novos multiversos relacionados a ele. É uma doideira geral, uma reação em cadeia doida que acontece só porque as duas cordas ali as duas membranas se encostaram. Mas isso também significaria que o nosso universo pode acabar a qualquer momento, ou significaria também que o nosso universo pode ter acabado a qualquer momento, ou pode ter acabado em todos os momentos, mas a gente viva num universo paralelo onde isso não aconteceu. E aí, continuando a explicação do professor, as crianças perguntaram se era possível fazer algum tipo de contato ou abrir algum tipo de buraco para entrar nesse universo paralelo, que no caso é o Upside Down. E o professor disse que era necessário abrir, portanto, uma fenda no espaço-tempo. E aí fez um furo no papel com a caneta. E essa é basicamente a definição de um buraco de minhoca. Bom, os buracos de minhoca são atalhos hipotéticos aí, que foram descobertos pelos cálculos do Einstein enquanto ele estava estudando aí e teorizando a relatividade. Mas diferentemente do que você pode pensar, do que a ficção científica fez com a cabeça da gente,
Gente, os buracos de minhoca, eles são terrivelmente instáveis e você jamais conseguiria entrar por um lado e sair do outro vivo, porque eles podem se fechar a qualquer momento e eles ficam abertos por um curtíssimo período de tempo. E na verdade, eles não têm nenhuma relação com multiversos nem com universos paralelos, só com o espaço e o tempo de uma dimensão específica. E portanto, não teria lógica nenhuma você criar um buraco de minhoca para ir para outro universo, sendo que você não iria para outro universo coisíssima nenhuma. Bom, e na sequência, o professor diz que se existisse um buraco desse, um buraco de minhoca, né, um portal como esse, seria possível você ver alterações aí no campo magnético da Terra, porque esse portal aí atrairia as coisas para ele, tá certo? Porque como os portais aí, os buracos de minhoca, sofrem a ação da gravidade, obviamente, o campo magnético seria afetado por isso aí e as coisas seriam atraídas pela força da gravidade para o buraco de minhoca. E aí, o que acontece? As crianças realmente identificam pela bússola que existe aí alguma coisa acontecendo ali num lugar X que eu não vou falar para evitar spoilers. Tudo bem que eu já falei que esse vídeo tem spoiler, mas elas veem que as bússolas não estão apontando para o Polo Norte e seguem as bússolas para chegar aí, enfim, ao portal que elas procuram. Mas uma coisa muito interessante é que o portal que elas procuram e o portal que elas inclusive encontram é um portal todo cheio de meleca, né? É um portal orgânico. Se fosse um Stargate, ela até poderia gerar assim um campo magnético, mas como você sabe, as substâncias orgânicas, elas não geram nenhum tipo de magnetismo, quer dizer, sim, mas a quantidade é ínfima, não seria nada, não conseguiria mudar aí o curso de uma bússola. Mas quanto a essa alteração, se ela ocorresse aí no campo gravitacional, seria até que bem provável. Como, por exemplo, na Califórnia tem um lugar que eles chamam de Mystery Spot, que é inclusive o lugar onde se basearam para fazer o desenho Gravity Falls. Eu vou falar mais dele depois. É um lugar aí que tem uma anomalia magnética em que a gravidade se comporta de uma maneira meio doida. Mas quem sabe não tem um portal naquela região, não é mesmo? Bom, mas de qualquer maneira eles não conseguiram ver essa diferença na bússola aí, porque é uma discrepância assim mínima, a menos que esse portal estivesse cheio de gravitons, que são aí partículas responsáveis unicamente pela força da gravidade. Se isso aí tivesse cheião, se o portal tivesse cheião de gravitons, aí talvez eles conseguissem ver alguma diferença e conseguir ir aí para esse lugar. Porque você tem que concordar comigo que se a força da gravidade tivesse tão grande puxando para aquele lugar, já tinha acontecido, tinha um vórtice engolindo aí o lugar inteiro, a Terra inteira, com aquela tamanha força, para ser maior do que a força dos polos. Aquilo deveria ser um negócio maluco, né, de uma força exorbitantemente gigante. Bom, pessoal, esse foi o meu primeiro vídeo de Stranger Things. Eu tenho mais alguns, se vocês gostaram desse, muito mais coisas malucas podem vir aí pra vocês. Muito bem, um beijo para todos. É nóis! Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar o seu joinha para ajudar nesse canal maravilhoso. Isso aí, pessoal, um beijão para todos vocês. Beijo no coração, muito obrigada para quem tá ajudando, para quem tá no grupo, quem mandou mensagem legal. Eu fiquei muito feliz com vocês, sinceramente, porque o último vídeo que eu fiz foi meio desabafo, e enfim, se você quiser assistir, fica aí muito à vontade. E, bom, a casa é tua, esse canal é teu também. Um beijão no seu coração e tchau, tchau!